Ô Zé, passar a bola para você, começar com a Petrobras. Bom, é a maior empresa brasileira, né? Petrobras, a gente às vezes esquece disso. É uma das maiores petroleiras do mundo e é também motivos de intervenções nacionais e internacionais na política brasileira, né? Todo mundo quer dar palpite na condução da Petrobras e eu tenho cá para mim que um dos motivos mais importantes para a queda da Dilma Rousseff, além da falta de popularidade gritante, era justamente a questão da Petrobras, né? E as ações da Petrobras estavam muito em queda e o mercado não estava gostando disso. Tem muitas. Porque tem uma coisa que as pessoas levam um pouco em conta quando falam, mas o Brasil, a nação brasileira, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é o maior acionista da Petrobras. Não é verdade. O Estado brasileiro tem a maior parte das ações ordinárias com direito a voto, mas os maiores acionistas com direito a dividendo, tem as ações preferenciais, não estão aqui, estão fora, né? São fundos estrangeiros. E eles pressionam muito nessa escolha. Então, minha pergunta para você, preocupado que estou ou não com o Estado brasileiro e os nativos deste país, mas sim com os grandes investidores internacionais, o que que muda com a demissão do Jean Paul Prates? E depois me explica, Kennedy, por que raios esse cara foi demitido? Porque quando a gente lê na imprensa, tem explicação, a mesma explicação vale para demissão e para manutenção. É difícil de entender. Ô Zé, um pouco aí de contexto, como você está falando aí. Ele caiu por um choque direto ali com o Rui Costa, da Casa Civil, e o Silveira, ministro, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia. E a forma como ele conduziu os atritos com esses dois ministros desagradou o presidente Lula. Ele chegou uma hora a anunciar que ia vir conversar aqui com o Lula a respeito das divergências com o Silveira. Então ficou uma guerra e ele foi se queimando, porque tinha um ministro que está todo dia com o presidente no Palácio do Planalto, é o ministro da Casa Civil, e se queimou com o ministro da área. E tem uma disputa, tem uma troca de acusações nos bastidores ali, entre ambos, né? Entregando ali coisas que não seriam muito lá interessantes, que precisariam ser averiguadas. O Lula também tinha uma visão de que o Prates fazia um jogo mais para o mercado do que para o governo. Você explicou muito bem. O governo tem a maior parte das ações com direito a voto, as ações de controle da empresa. Mas as preferenciais que significam o acesso aos lucros não estão com o governo, apesar de o governo ter boa parte dessas ações e receber também dividendos. E isso Uhum. é importante também para o governo, né? Então, foi uma junção de fatores que levou a essa queda do Prates. Faltou habilidade política para ele. Ele estava muito A história nervoso. dos dividendos extraordinários, que também acho que vale a pena explicar, a gente já falou sobre isso, Isso. mas acho que nunca é demais, né? A empresa dá lucro, ela distribui dividendos, e além dos dividendos normais, ela tinha dividendos extraordinários, que não são obrigatórios, cuja a distribuição não é obrigatória, e que teria sido esse o pivô da crise de relacionamento. Foi isso mesmo ou isso foi só desculpa? Então, isso ajudou bastante. E aí, a forma como isso foi tratado acabou desagradando o Lula, né? Isso também Entendi. teve um peso, sim. Eu acho que o Prates não conduziu com o Lula bem a relação pessoal. Isso é importantíssimo na forma de lidar ali com o Lula. O Silveira também, o Lula não vê com bons olhos assim, não. O Lula está um pouco chateado, porque viu queimação do Alexandre Silveira para cima do presidente da Petrobras. Mas o Rui Costa bancou a coisa ali. Agora, ô Zé, gente que acompanha bem a Petrobras, que estuda o tema, estava comprando a ação da Petrobras hoje quando a queda estava em 8%. Sabe aqueles que sabem comprar na hora certa, ou Uhum. seja, quando ela está na baixa? Os caras falam, olha, o mercado está com um faniquito aí, mas vai mudar muito pouca coisa na empresa. Acabou de ser aprovado um plano quinquenal de 5 anos, 2024 a 2028. São 102 bilhões de dólares de investimento. Já estão lá a refinaria Abreu e Lima, a retomada que Lula quer, lá em Pernambuco, está incluída nesse plano. Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, está incluído no plano.
coisas para a indústria naval, estão incluídas no plano, né? E esse plano, para você mudar, você tem que reconvocar todos os acionistas, fazer reunião. Não é uma coisa simples para fazer. Outra coisa, o compliance da Petrobras mudou muito de 2012 para cá e da gestão do Pedro Parente para cá. Ficou muito mais difícil fazer contratos de prestação de serviço com pouca transparência. Alugar helicóptero, comprar passagem aérea, tomar medidas. Isso se apertou muito. Ficou mais difícil essa tomada de decisão e ela é muito mais rigorosa hoje. E uma outra coisa que me falaram, a Magda Chambriard é muito mais a favor de extrair o petróleo da margem equatorial do que o Paul Prats. Tem muito mais disposição de brigar com a área ambiental a favor disso. O que para o acionista da empresa é bom, significa que ela vai ganhar mais dinheiro com a atividade principal dela. Então, se Talvez para os olhar, gaúchos não seja uma boa notícia, mas né, para os gaúchos talvez não seja uma é, boa notícia. Para quem está preocupado com a emergência climática, não. Mas e agora, a troca veio, ô Zé, no meu entender, né, a troca veio numa hora errada. O Lula dedica a semana para preparar um anúncio para o Rio Grande do Sul. Adia a coisa, vai hoje, solta isso ontem. Quem soltou foi o Prates primeiro, porque viu que foi queimado, saiu atirando no Silveira, no Rui Costa. As manchetes dos jornais hoje eram todas Petrobras. Acaba dividindo os holofotes sobre o Rio Grande do Sul. Claro que a tragédia lá, e o acontecimento é tão importante que os holofotes eles se impõem por si mesmos, né? Está lá o Lula fazendo um anúncio, a gente sabe que isso é importante, e nós vamos dedicar o programa aqui, boa parte dele, a falar disso. Mas estamos abrindo falando de Petrobras. Numa sim. semana em que o governo devia estar preocupado em mostrar o que está fazendo lá para socorrer o Rio Grande do Sul. Então, me parece que a troca vem numa hora errada, porque divide os holofotes. Agora, a empresa, Zé, vai mudar muito pouco. A Magda Chambriard também é alguém do mercado. Não é alguém Uhum. assim que estão tirando ali aquela conversa, vai voltar aos tempos da Dilma. Não vai voltar. O Lula havia prometido mudar a política de preço da Petrobras, houve uma mudança, e essa mudança da política de preços não voltou à regra que havia no governo Dilma. Ela é uma fórmula mista. Então, assim, a gente sabe que nessas horas tem muita, A como futura você falou, presidente, ela trabalhou mais de uma década na Petrobras, não é isso? mas trabalhou um tempão na Petrobras, trabalhou na Uhum. ANP, dá consultoria na área, é alguém que entende do que está acontecendo lá, entendeu? Então não é assim uma intervenção política, colocou um político do PT, como o Lula fez no primeiro mandato, com o Gabriel e com o José Eduardo Dutra, né? Então, assim, tem aí Tanto que hoje tinha investidor comprando a ação porque estava na baixa. Falou, está na hora boa de comprar, está com uma visão errada. Para o acionista da Petrobras, pode ser melhor, porque, inclusive, Agora, ela tem mais disposição de tirar petróleo lá na foz do Amazonas. e tem muita gente aqui fazendo comentários, né? O Danilo Sotero Rogério, Nosso respondendo a campeão, pergunta, diz que torço para que se comece de verdade o processo de transição energética da Petrobras, mas duvido muito. O Mirhan Kumachian Júnior, é, ele está falando ainda do Rio Grande lá do do Rio Sul, Grande do Sul, vou deixar para esse mais tarde. para mais tarde. A Graziane Ramos disse também que gostaria que o que mudasse fosse o projeto de matriz energética, mas infelizmente o que muda é a relação dos egos dos envolvidos. Boa tarde, doces de coco. Muito obrigado, Graziane. Obrigado. É, Então, minha pergunta para vocês são várias. Vamos lá. Primeiro, então, a mudança de matriz energética não está entre as prioridades dessa mudança, dessa troca de comando na Petrobras. Ao contrário, né? Está mais para aumentar a extração do que para converter para outras fontes energéticas, não é isso? Eu vejo a Magda, a informação do Planalto e do mercado, que ela tem uma disposição maior para explorar o petróleo na foz do Amazonas. Agora, para a Petrobras, e está no plano quinquenal, se você ler lá, se impõe uma agenda de transição energética, de investir em outras áreas e virar uma empresa de energia. É aquele debate dentro do governo e está vencendo a visão que diz o seguinte: temos que, enquanto estamos nesse processo de transição, ainda aproveitar a renda do petróleo para fazer o próprio processo de transição. A outra Uhum. ala fala: isso é contraditório com o país que quer liderar a agenda de transição no planeta, porque cria problema para emissão de gases do efeito estufa.
Mas essa ala que não quer extrair o petróleo da Foz do Amazonas, da margem equatorial, está perdendo e hoje me parece vai ser muito difícil barrar esse processo num governo novo. Agora, perfeito. Então, assim respondemos às demandas aqui do público. Agora, eu fiquei com a impressão, Kennedy, que o Jean Paul Prats é uma espécie de desabrigado das emergências climáticas também, porque a impressão que me deu foi, tá todo mundo olhando lá para o Rio Grande do Sul, vamos mandar o cara embora agora que, né, Os passa assessores do logo aí. Lula, tinha gente no Palácio falando isso ontem. Ah, aproveitamos aí que tá todo mundo olhando para o Rio Grande do Sul, manda o cara da Petrobras embora. Beleza, sim, jura? É inacreditável, eu diria isso, Não, mas é enfim, assim, né? né? Enfim, primeiro não eclipsou. Tá toda a imprensa falando do tema e tá aí. Sim. A forma como foi feita foi de uma forma atabalhoada. Quem anunciou a coisa foi o Jean Paul Prats. E não foi amarrado, não. E saiu atirando no Rui Costa e no Alexandre Silveira. E, por consequência, no próprio presidente. Então, assim, beleza, acham que o Rio Grande do Sul vai acobertar isso daí? Enfim, mas esse pessoal Bom, entende disso muito mais do que eu, Toledo. Estou aqui um é, pururuzinho que apresenta com você aqui uma análise da notícia. não me pareceu oportuno, mas enfim, porque afinal de contas você tirou o foco da principal atividade do governo essa semana e na semana passada, e que tem que ser a prioridade do governo, que é olhar para o Rio Grande do Sul para a emergência climática. Aí você troca 6 por meia dúzia, né? Enfim, O que mas cria uma mudaria adiar comoção. essa troca por mais uma semana ou 2 semanas? E ele Nada, anunciar o que mudaria? nada, nada. Não, você Enfim. poderia até negociar uma saída mais educada, né? Mas, enfim. E teve uma bala aí Que... no mercado mesmo, porque a gente já sabia que teria também. Esse jogo de mercado a gente entende também, não dá para morrer com o barulho da bala, como dizia meu pai, entendeu? Não morra com o barulho da bala. Veja Não, primeiro se a bala saiu, se você desvio e tal. não, e Entendeu? para o mercado está pouco se lixando para desastre humanitário. Ele está preocupado em ganhar Isso, dinheiro ou perder dinheiro. Então, é isso aí. daí não, Ô não Zé, muda. síntese, para a Vamos gente lá seguir então, adiante. porque vamos que o tempo urge. Ó, eu fiquei aqui com troca na Petrobras, veio na hora errada, mas a empresa mudará pouco, Tá certo. tá bom? Então, Troca na ficamos Petrobras com a veio na hora errada, resposta mas a empresa do. mudará pouco. Vou Vamos ver até como é colocar que no eles grupo lá. vão montar a nossa enquete aí para a gente Boa. ver como é que fica. Ô Zé, Devolvo vamos a falar bola para lá. você. Obrigado. Vamos falar lá, olha só. Começando já o comentário do Miran Gumuchan Júnior. O Eduardo Leite se transformou em uma pessoa pequena, lamentável para o povo gaúcho, é o que penso. Eduardo Leite enterra definitivamente a era tucana, não tem volta, acabou definitivamente. Acho que foi aquela declaração do o Eduardo Leite, ele até pediu desculpa hoje, falando que as doações atrapalhavam o comércio local. Pegou mal mesmo, porque as pessoas estão dependendo de ajuda. Hoje ele está se desculpando aí. Acho que essa do Muxan Júnior está um pouco aí nesse contexto. Ô Não, Zé, é o é seguinte, inacreditável, mas desculpa, mas é inacreditável, né, Kennedy? É inacreditável, né? Primeiro, assim, como se tivesse todo mundo podendo ir no supermercado, na padaria, né, que não tivesse nenhum problema para locomoção. Segundo, como se as padarias e supermercados estivessem também com seus estoques e prateleiras lotadas, porque também não tem nenhum problema de distribuição. A cidade está isolada, não tem mais. Eu fiz a conta aqui, Kennedy. Tem mais de 50 bloqueios totais de estradas estaduais e 40 de estradas federais. 40, 90 no total. Cidades a dar com rodo, isoladas. Não chega abastecimento comprometido. Você não vai aceitar não doação? tem Você quer água, que... não tem água, comida, né? Não, Enfim, é uma sensibilidade assim inacreditável. O cara está mais preocupado com a associação comercial Ô Zé, e ele do que deu com quem o entrevistas elegeu. insistindo em defender as mudanças ambientais que ele fez na legislação no primeiro mandato dele, e os especialistas têm matéria aí no UOL dizendo que elas são prejudiciais para o meio ambiente. E ele, no auge da crise, está defendendo o que fez em 2019. Então não tem nenhum mínimo de autocrítica para falar assim, olha, talvez a gente tenha que rever mesmo o que a gente fez.
está sustentando afrouxamento de legislação ambiental que fez. E ontem, depois da análise aqui, eu tinha que entrar depois no All News, acabei apurando alguma coisa, porque tinha essa coisa da indicação do Pimenta e tal. No governo federal tem assim um pouco de pé atrás com ele, achando que ele não é grato pela ajuda que está sendo dada, que ele continua também fazendo política. Agora também a acusação é que coloca o Pimenta para fazer política, como se o Eduardo Leite também não fizesse política, como se todos também não fizessem política. Porque o Pimenta, na prática, já estava fazendo isso lá mesmo, já estava tocando lá, e o que disseram ontem é isso: olha, cachorro com muito dono acaba morrendo de fome. Vamos centralizar em alguém aqui do governo para fazer. Pode discutir se é correto, se não é. Eu até acho que não é a melhor ideia. Vai dar problema político e tal. Mas, Porque é obviamente o lançamento de um candidato a governador, não tem é como. O claro, cara, é isso. né, quando o Temer, mal comparando, fez a intervenção no Rio de Janeiro, ele lançou um general a vice-presidente da República, né, o interventor. Então, O quando Pimenta, sempre que. deputado federal mais votado do PT lá, estava na linha de frente, é nome para o governo em 2026 e nome para o Senado também, né? Mas, enfim, isso era só para. Essa coisa do leite, ou seja, tem uma coisa muito midiática. Foi uma pisada de bola essa aí das doações. Pisada de bola grave. Tanto que está pedindo Não, desculpa e já tinha hoje feito aí. uma coisa estranhíssima, né? Que é pedido. Primeiro ele veio pedir doação. O primeiro a pedir doação foi ele, né? Isso. Deram um número de Pix. Daí as pessoas, inclusive eu, fomos investigar que Pix era esse, e era o Pix era de uma conta de uma associação de bancos privada do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o governador e o Estado fazendo propaganda para o dinheiro ser doado para uma instituição privada que depois ia ter lá um conselho que ia decidir. É esquisito também, né? É muita Não. preocupação com os empresários e proporcionalmente pouca com as pessoas, né? Mas, enfim, a enquete, Vai lá. voltando aqui só para dizer como é que ficou, quem respondeu melhor, o que muda com a demissão do presidente da Petrobras, Kennedy, troca da Petrobras vem na hora errada, mas empresa mudará pouco. Público. Saída de Prats muda a relação de egos, mas queria que fosse matriz energética. Boa. Muito Coisa boa bom. do público.